de palavras-chave sobre os princípios expressos do artigo 37. A primeira coisa que podia cair na questão de prova, mas aí seria tão fácil que estariam assim abusando da inteligência de vocês, é perguntar assim, são princípios expresso, exceto. Aí você sabe que os princípios expressos formam a expressão LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Aí você fala assim, começou com R, razoabilidade. Então, ele não é um princípio expresso, acertei. Já pensou se fosse fácil assim? Mas não é. Vocês vão ver que vai vir um caso concreto para vocês aplicarem o princípio, ok? Então, vamos começar aqui, ó. Artigo 37, caput. Caput é cabeçalho em latim, então é o que vem logo na frente do dispositivo. Vocês sabem, né? Um artigo é dividido em incisos, que vem em romanos. Os incisos são divididos em alíneas, né? E depois dos artigos, incisos, alíneas, você pode ter dos parágrafos, que também podem ser divididos em incisos e alíneas. Então, toda vez que a gente mencionar um inciso, ele está dentro de algum artigo. Uma alínea, ela faz parte de um inciso dentro de um artigo. E assim vai. Bom, mas então, o caput do artigo 37 menciona os princípios constitucionais expressos. Princípios constitucionais expressos. Como eu vou traduzindo, eu sei que aí do fundo deve estar impossível de ler o tamanho da minha letra, né? Então, fiquem tranquilos, eu vou traduzindo tudo que eu escrevo aqui. Primeiro princípio, o princípio da legalidade. Como que a legalidade vem nas provas de concurso? Primeiro, vocês devem ter começado a escutar o professor Amaro falando sobre o artigo 5º. Ele começou com o artigo 5º já? Com vocês? Não? Está falando geral sobre teoria da Constituição, né? Se ela é teoria geral do Estado e tal. Então tá. Mas se a gente já estivesse vendo a Constituição lá no artigo 5º, a gente ia perceber o seguinte. Ninguém pode ser obrigado a fazer uma coisa a não ser que esteja previsto na lei. Ok? Este é o princípio da legalidade em relação a cada um de nós, ao indivíduo. Mas em relação à administração pública, nós temos esse princípio da legalidade com um outro significado, que é o seguinte: a administração não pode fazer nada a não ser que esteja previsto em lei. Por quê? O administrador público é como se fosse um robô. Ele vai ficar lá parado, esperando um comando. Esse comando é o comando da sociedade. A sociedade elege representantes que vão aprovar as leis. Então, a lei é a vontade do povo. E é a lei que ele vai executar. Tá? Ele não pode fazer nada se ele não tiver uma lei determinando que ele faça daquela forma. Se a gente fosse fazer aqui uma analogia com dois motoristas, um carro que é administração pública, um carro que é o particular. Aí o particular olha para um lado, olha para o outro, não vê nenhuma placa de velocidade, uma estrada retinha. Ele vai a 140 por hora. Lá na frente está dizendo, reduza a 90, então ele vai reduzir. Cadê o administrador público? Parado lá atrás. Ele tem que ver uma placa dizendo, vá a 80 por hora, senão ele não vai. Ele só pode agir autorizado por lei. Então, vamos guardar aqui que legalidade, num primeiro sentido, vou colocar esse esquema assim para ficar mais fácil aqui, ó, que é o item 1, legalidade, 1.1. Então, legalidade pode ser entendida como a ideia de agir autorizado por lei. Eu coloquei no masculino. O administrador, o servidor, o gestor público tem que agir autorizado por lei. Mas se você quiser colocar no feminino aqui, a administração pública só pode agir autorizada por lei, tanto faz. Eu quero que vocês guardem a ideia de autorizado por lei. Acontece que, especialmente quem é estudante do direito, sabe que legalidade tem um aspecto muito mais amplo do que isso, que está relacionado com o conteúdo da norma. Por exemplo, a nossa Constituição proíbe a pena de tortura. Então, imagine que os nossos representantes aprovassem uma lei determinando que quem ultrapassasse o sinal vermelho, já que eu estou falando de carro hoje, seria punido com 50 chibatadas. Para começar, que fica todo mundo marcado, né? Que a gente vive ultrapassando os sinais aí de noite. Aqui em Belo Horizonte é perigoso parar em sinal vermelho. Então, vejam, se esta lei fosse aprovada, esta lei poderia formalmente ser
essa norma, formalmente ela é uma lei, porque foi aprovada pelos nossos representantes, mas no seu conteúdo ela condiz com o nosso sentimento de justiça, com o que a gente estabelece como direito no Brasil? Não. Então, uma norma pode, na sua forma, ser legal, mas no seu conteúdo não ser legal. Legal de bacana e legal mesmo de legitimidade. Então, vamos colocar aqui que legalidade também se confunde com a ideia de legitimidade, que tem a ver com o conteúdo da norma. Vamos colocar aqui de um jeito bem tranquilo. Legalidade tem a ver com a legitimidade, que vai significar, num aspecto mais simplificado, que a administração tem que agir conforme o direito. Direito com letra maiúscula, conforme o conjunto de normas no Brasil, conforme a nossa Constituição e todo ordenamento jurídico. Tá? Agir conforme o direito. Vou beber uma água enquanto vocês acabam de escrever isso aí. Agir conforme o direito. Vamos colocar aqui mais um princípio. Ainda cabe aqui, não cabe ali mais um? A gente põe mais um aqui, depois a gente vai para a segunda coluna ali, para não ter problema. O pessoal lá de trás não vai conseguir enxergar. Nem se eu traduzir? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos passar para cá. 1, legalidade. 2,